A rede de transportes no Brasil é um dos conteúdos mais importantes em geopolítica brasileira para a prova da PRF. Bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Rafael Kaique. Aproveita, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, deixa o seu comentário e também compartilha com seus amigos concurseiros. Hoje eu vou fazer uma mini aula sobre esse assunto, consta lá no edital, dentro da disciplina, falando aí quais são os principais aspectos que a gente tem que entender em relação a essa discussão e também vou analisar algumas questões. Bem, a rede de transportes no Brasil é formada por diferentes modais. O principal é o transporte rodoviário, inclusive interessa à Polícia Rodoviária Federal porque é onde ela atua, a frente de atuação se dá no transporte rodoviário. Além do transporte rodoviário, nós temos também, isso falando em escala de importância, as ferrovias, o transporte ferroviário e depois o transporte hidroviário. O Brasil possui uma dimensão continental, nós temos pontos extremos no território. Por conta disso, existem problemáticas em relação à integração logística nacional. Nós vamos verificar agora, fazendo análise de um mapa, como é o contexto do transporte brasileiro. Vejam nesse mapa que nós temos dentro do nosso território uma disposição muito maior do transporte rodoviário. Essas linhas com tracejados indicam as rodovias brasileiras. Elas estão concentradas principalmente na região sudeste. Além da região sudeste, há uma concentração de rodovias na região sul, parte da região centro, pouco ali do território também da região nordeste. E quando nós chegamos na região norte, existem vários vazios em relação ao contexto rodoviário. Nós temos aí a inexistência de uma integração na região norte, por conta de questões político-administrativas e também condições geográficas. O transporte predominante na região norte é o hidroviário. Olhando aí também para o mapa, o que a gente consegue perceber? Há uma concentração de modal fluvial na região sudeste também. Temos aí uma quantidade de hidrovias significativas. A hidrovia do Tietê é uma das mais importantes ali daquela região. O estado também ali de Goiás, Minas Gerais, parte da região centro, nós temos ali um transporte hidroviário com um fluxo significativo, transportando principalmente a produção de grãos. Quando nós chegamos lá na região norte, a realidade é diferente do contexto rodoviarista. O transporte fluvial na região norte é a predominante. Vejam a quantidade de pontos de hidrovias lá no estado do Amazonas, por exemplo. Por último, nós falamos aí sobre as ferrovias. As ferrovias estão concentradas na região sudeste, têm relação também com a industrialização. Elas surgem lá naquela região em detrimento da produção de café, economia cafeeira. Há uma rede ferroviária bastante integrada na região sudeste. E quando a gente vai ali indo para a região centro, essa rede ela vai diminuindo. Quando chegamos ali na região nordeste também, e ela é quase inexistente na região norte. Quero destacar aqui em relação à rede de transportes que o transporte rodoviário no Brasil é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e também de pessoas. Por quê? Houve um incentivo para a construção de rodovias no Brasil, principalmente lá no século XX, quando nós chegamos na primeira metade do século XX, a década de 50, lá no governo Juscelino Kubitschek, há um incentivo para a indústria automobilística se instalar aqui no país, investimento de capital estrangeiro, e por isso as rodovias começam a ser construídas para integrar todo o território. Só que isso não vai acontecer por várias questões financeiras, questões também geográficas. Nós temos um sistema limitado de transporte fluvial, apesar de um numeroso sistema de bacias hidrográficas, e depois um sistema também limitado aí, ferroviário dentro do nosso território. Eu faço também um destaque aqui em relação às perspectivas do transporte. Os meios de transporte eles precisam ser diversificados para que haja menos dependência das rodovias nesses deslocamentos de mercadorias e pessoas. É necessária a instalação de uma matriz multimodal com vários sistemas de transportes, ligando aí diferentes pontos no país. O transporte rodoviário, apesar de ser o predominante aqui no Brasil, ele tem aí várias problemáticas.
É um transporte mais caro porque nós temos que dar manutenção nas rodovias. O custo do frete também acaba encarecendo por conta desse transporte, perda de carga nas rodovias por conta das condições. E a gente tem ainda a problemática dos acidentes de trânsito que estão ligados também à rede de transporte rodoviário. Então, é um transporte que predomina no território nacional, o governo preferiu investir nesse transporte, apesar de termos outros modais interessantes, e ele tem aí desvantagens. É necessário para o futuro que outros modais possam também entrar em operação, serem integrados, serem expandidos, para que haja até uma economia em relação ao frete de mercadorias e os deslocamentos de pessoas em todo o nosso território brasileiro. Porque o Brasil é o quinto maior país em dimensão continental no mundo, e se a gente vai comparar o Brasil com outros países que têm dimensão muito próxima ao do Brasil, investiu-se muito mais em outros modais de transporte que são mais econômicos. A instalação de uma ferrovia, ela tem um alto custo, mas em relação à operação dessa ferrovia é muito menor, a manutenção é menor, assim como também o transporte hidroviário. Então, outros países da Europa, outros continentes, América do Norte também, investiram nesses outros modais de transporte e o Brasil vai na contramão. Nós vamos agora analisar algumas questões da Banca CESP que tratam da rede de transportes no Brasil. Em relação à matriz brasileira de transportes e aos sistemas de transporte, julgue os próximos itens. Na competição entre os sistemas rodoviário e ferroviário de transportes, a ferrovia no Brasil perde espaço no transporte a longas distâncias, mesmo apresentando condições econômicas mais competitivas. A ferrovia acaba perdendo o espaço, como nós vimos aí. Apesar de ser dentro da manutenção mais econômico do que o transporte rodoviário, mas ela perde para o sistema rodoviário. Falta investimento, falta políticas públicas para que a rede ferroviária seja mais integrada. Outra questão: a rede de transporte rodoviário integra todo o território brasileiro com rodovias conectando em rede todos os municípios das 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro e Sudeste, e a predominância desse modal de transporte é fator de vulnerabilidade em relação aos países desenvolvidos, os quais também dependem desse modal. Essa questão é errado, a alternativa. Primeiro porque ela não integra todo o território brasileiro. Lembram do mapa que eu analisei aqui no início? Ele mostra que nós temos aí vazios em relação à rede de transporte rodoviário nas regiões Norte e Nordeste. Então não integra todo o território. Ela está muito concentrada nas regiões Centro, Sudeste e Sul e há uma deficiência nas demais localidades. Ainda falando dessa questão, quando ela fala que ela é fator de vulnerabilidade em relação a outros países que também dependem, como eu também disse nessa análise, vários países da América do Norte, países também da Europa, investiram em outros modais de transporte. Por isso que ela também está errada nessa afirmação. Vamos agora de mais uma questão. Com relação à matriz brasileira de transportes e ao sistema de transporte, julgue os próximos itens. Uma das alternativas para um maior equilíbrio da matriz de transporte brasileira seria a utilização do sistema ferroviário de transportes, que apresenta economia no transporte em determinadas situações. Entretanto, sua utilização no Brasil se inviabiliza pelo fato de que esse sistema deve ser utilizado exclusivamente no transporte de cargas de alto valor agregado. Essa afirmação está errada. As ferrovias não transportam somente mercadorias, como é o caso aí da produção de grãos, os minérios, mas também ela pode ser utilizada, como foi no passado, ali nos séculos XIX, século XX, no transporte de pessoas. E acaba tendo aí, no que diz respeito aos deslocamentos de longas distâncias, até mais agilidade e eficiência que os outros modais. Essas foram as questões que eu separei em relação a esse conteúdo da disciplina Geopolítica Brasileira, Rede de Transportes. Eu te convido a participar do curso Geopolítica Brasileira em videoaulas, um curso exclusivo. Você pode acessar, o link está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. É a plataforma onde você vai ter acesso às aulas objetivas de todos os itens de Geopolítica Brasileira. São videoaulas concisas, diretas, eu abordo aquilo que é relevante para a sua preparação, para você fechar essas questões na prova da PRF. São 8 videoaulas tratando de todos os tópicos e além das videoaulas vai ter acesso a análises,
ao material que é utilizado naquela aula, vai ter acesso também a audioaulas de alguns conteúdos. É uma preparação completa, uma preparação focada naquilo que realmente vai te colocar lá dentro da PRF, assim como foi no concurso anterior de 2019, onde eu tive aí centenas de alunos que fizeram esse curso, tiveram acesso a esses conteúdos e gabaritaram geopolítica brasileira. Uma metodologia inovadora. Eu ensino você os conteúdos de uma forma contextualizada, de maneira fácil e também prazerosa. Aproveita, é um preço acessível para democratizar o acesso ao curso. Espero você lá. Um forte abraço e até a próxima.